Muito bom dia, seja bem-vindo ao nosso Reflexão e Vida desta sexta-feira. Estamos aqui para mais uma vez compartilhar a poderosa e preciosa Palavra de Deus. Essa palavra que é viva e eficaz e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, capaz de penetrar a divisão entre alma e espírito, juntas e medulas, e discernir os pensamentos e intenções do coração. Nosso propósito é de segunda a sexta-feira, às 6h30 da manhã, trazer sempre uma mensagem de fé e esperança para o seu coração. E estamos aqui finalizando mais uma semana, onde tivemos a oportunidade de refletir na preciosa Palavra de Deus. Seja muito bem-vindo, você que está conosco aqui nessa manhã, a você que está conosco aqui pela primeira vez, ou até que já assistiu outras vezes, mas ainda não se inscreveu no nosso canal, eu te convido a se inscrever no nosso canal e também a clicar no sininho das notificações para que você seja notificado sempre que houver um conteúdo novo aqui no nosso canal. Outra coisa importante é você deixar o seu like. Quando você deixa o seu like, o YouTube entende que esse conteúdo é um conteúdo relevante e por isso o torna visível a mais pessoas. Então é muito importante que você deixe o seu like aí nesse vídeo, mas é muito importante também você compartilhar o link desse vídeo, o link desse programa aí nas suas redes sociais. Eu gostaria que nesse momento você pudesse compartilhar aí no status do seu WhatsApp, nos grupos que você participa e para uns 5 a 10 contatos, pelo menos aí no privado, convidando essas pessoas para ouvir a palavra de Deus nessa manhã. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, ele diz que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus, a mensagem de Cristo Jesus. Então, o escritor aos Hebreus diz que sem fé é impossível agradar a Deus. E eu creio que você deseja que seus amigos, seus familiares também creiam em Deus, também tenham fé em Deus, mas para isso eles precisam ouvir a palavra de Deus. E uma excelente oportunidade para que eles possam ouvir a palavra de Deus é você compartilhar esse link aí nas suas redes sociais, tá bom? Vamos então para a nossa reflexão de hoje. Hoje eu quero refletir com você no texto que fala do momento em que os israelitas saem do Egito e depois então são perseguidos pelos egípcios, perseguidos pelo exército do faraó, e quando eles olham para trás está o exército do faraó e diante deles está o Mar Vermelho. E eu quero ler então com você Êxodo capítulo 14, versículos de número 15 e 16. Êxodo capítulo de número 14, versículos 15 e 16 nos diz assim: Então o Senhor disse a Moisés: Por que clamas a mim? Ordena aos israelitas que marchem. E tu, ergue e estende a tua mão com a vara sobre o mar e abre-o, para que os israelitas passem pelo meio do mar em terra seca. Bom, como eu já falei para você nessa manhã, o Senhor ele havia tirado o povo da escravidão do Egito. Ele tirou os israelitas da escravidão ali do Egito e eles estavam então indo em direção ao lugar que o Senhor havia estabelecido, mas quando eles olharam para trás, eles viram que o exército do faraó estava vindo na direção deles. E eles naturalmente ficaram com medo. A gente pode observar nos versículos 10 a 12 o seguinte: Então o faraó, enquanto o faraó se aproximava, os israelitas levantaram os olhos e viram que os egípcios marchavam atrás deles. Então os israelitas ficaram apavorados e clamaram ao Senhor. E disseram a Moisés: Foi por falta de sepulturas no Egito que nos tiraste de lá para morrermos neste deserto? O que fizeste conosco, tirando-nos do Egito? Olha só que coisa interessante. O versículo 12 ainda diz assim: Por acaso não foi isto que te dissemos no Egito? Deixa-nos servir os egípcios? Pois teria sido melhor servir aos egípcios do que morrer no deserto. Veja, diante daquela situação de desespero, diante daquela situação de pavor, diante daquela situação de medo, eles chegam a dizer a Moisés que seria melhor eles terem permanecido escravos no Egito. Seria melhor ter permanecido no lugar onde eles estavam sendo oprimidos do que serem mortos ali no deserto, serem mortos naquela situação.
Mas Moisés, ele tenta inclusive acalmar o povo. Veja que os versículos 13 e 14, Moisés diz o seguinte: Moisés disse ao povo: não temam, acalmem-se e vejam o livramento que o Senhor vos trará hoje, porque nunca mais vereis os egípcios que hoje vedes. O Senhor guerreará por vós, por isso acalmai-vos. Veja que Moisés, ele tenta acalmar o povo, ele tenta tranquilizar o povo. Olha, o Senhor está no controle, o Senhor vai pelejar por nós, está tudo sob controle, Deus sabe o que está fazendo. E aí então, o Senhor diz algo muito interessante a Moisés, que está no versículo 15 e versículo 16. Então o Senhor disse a Moisés: por que clamas a mim? Ordena aos israelitas que marchem. E tu ergue e estende a tua mão com a vara sobre o mar e abre-o, para que os israelitas passem pelo meio do mar em terra seca. O Senhor dá meio que uma chamada de atenção em Moisés. Porque a resposta do Senhor, veja, a resposta do Senhor foi no mínimo inusitada. Eu imagino que Moisés, e muito menos o povo, esperasse aquela resposta que o Senhor disse a Moisés. Veja, diante deles estava o Mar Vermelho. Atrás deles estava o exército do faraó. E a ordem de Deus para Moisés foi: diga ao povo que marche. Mas marchar para onde? Eles estavam diante do mar. Na frente deles estava o mar. Marchar para onde? Mas o versículo 16, o Senhor diz assim: ergue a tua mão com a vara, para que o mar se abra e os israelitas passem pelo meio do mar em terra seca. Eu creio que aqui o Senhor mais uma vez desafiou a fé de Moisés. E Moisés então, ele obedece ao Senhor. Versículo 21 diz: então Moisés estendeu a mão sobre o mar, e com um forte vento do leste o Senhor fez recuar o mar toda aquela noite, tornando o mar em terra seca. As águas se dividiram e os israelitas entraram pelo meio do mar em terra seca, e as águas ficaram como um muro à direita e à esquerda deles. E os egípcios perseguiram e entraram atrás deles até o meio do mar, com todos os cavalos, os carros e os cavaleiros de Faraó. Na vigília da manhã, o Senhor, desde a coluna de fogo e de nuvem, olhou para o acampamento dos egípcios e o tumultuou. E ele travou as rodas dos seus carros para que andassem com dificuldade. Então os egípcios disseram: fujamos de Israel, pois o Senhor combate por eles contra os egípcios. Então o Senhor disse a Moisés: estende a mão sobre o mar, para que as águas se voltem sobre os egípcios, sobre seus carros e cavaleiros. Então Moisés estendeu a mão sobre o mar, e este retomou a sua força ao amanhecer. E os egípcios fugiram, indo de encontro ao mar, e assim o Senhor derrubou os egípcios no meio do mar. As águas voltaram e cobriram os carros e os cavaleiros e todo o exército do faraó, que haviam entrado no mar atrás deles. E não restou nenhum deles sequer. Mas os israelitas caminharam em terra seca pelo meio do mar, tendo as águas como um muro à direita e à esquerda deles. Assim, naquele dia, o Senhor salvou Israel da mão dos egípcios, e Israel viu os egípcios mortos na praia do mar. Israel viu a grande obra que o Senhor havia realizado contra os egípcios, de modo que o povo temeu o Senhor e creu no Senhor e em Moisés, o seu servo. Eles estavam diante do mar, atrás vinha o exército do faraó, e a palavra que Deus disse a Moisés foi: por que vocês estão clamando assim? Por que vocês estão clamando a mim? Diga ao povo e marche. E Deus disse a Moisés: estende a tua mão com a vara, e o mar vai ser aberto, e vocês vão passar a pés enxutos por dentro do mar. E foi exatamente o que aconteceu. Moisés ergueu a mão, o mar se abriu, e os israelitas passaram a pés enxutos. O exército do faraó veio atrás. E o Senhor disse a Moisés que novamente estendesse a mão com a vara, o mar se fechou novamente, e todo o exército do faraó morreu naquele mar. Veja, o que é que nós podemos aprender com esse episódio? A primeira lição que eu tiro desse texto é que orar é essencial.
É fundamental termos uma vida de oração, é fundamental buscarmos ao Senhor em oração, é fundamental clamarmos ao Senhor. Veja que no versículo 10 diz que quando eles ficaram apavorados, eles clamaram ao Senhor. E eu acredito que na sua vida você já tenha tido momentos ou situações de dificuldade, talvez até de desespero. E eu não sei qual foi a sua atitude, mas a melhor coisa a se fazer diante de uma situação difícil, diante de uma situação de perigo, diante de uma situação de desespero, diante de uma situação de dúvida, é buscar ao Senhor, é orar ao Senhor. Aliás, a oração precisa fazer parte da nossa vida, independente do que nós estejamos vivendo. A oração precisa fazer parte da nossa agenda. A oração precisa ser um estilo de vida. A oração precisa ser algo natural para nós. Não é buscar a Deus só quando um problema surge. Não é buscar a Deus só quando uma dificuldade aparece. Mas é buscar a Deus sempre. Sabe por quê? Porque nós somos dependentes de Deus. Nós precisamos de Deus em todo o tempo. Não é só no momento de perigo. Então nós temos que clamar ao Senhor. Se a gente for lá para o capítulo 2 de Êxodo, os versículos 23 e 25, Êxodo 2, 23 a 25 nos diz assim: Depois de muitos dias, o rei do Egito morreu e os israelitas continuavam gemendo debaixo da escravidão. Então clamaram, e o seu clamor por causa da escravidão subiu a Deus. Ouvindo o gemido deles, Deus lembrou-se da sua aliança com Abraão, com Isaque e com Jacó, e Deus olhou para os israelitas e viu a condição em que eles se encontravam. Eles clamaram ao Senhor. Quando eles estavam sendo afligidos, oprimidos, escravizados, eles clamaram ao Senhor. O apóstolo Paulo, quando escreve em 1 aos Tessalonicenses 5,17, ele diz: orai sem cessar. Orai em todo o tempo, porque a ideia é que realmente a oração faça parte da nossa vida. Se você ainda não tem o hábito de orar, se você ainda não tem a oração como estilo de vida, eu conclamo você, a partir de hoje, colocar a oração na sua agenda. Porque a oração é o ponto de contato entre nós e Deus. Eu costumo dizer que Deus está à distância de uma oração. Deus está mais perto de nós do que imaginamos. Deus está mais perto de nós do que você possa imaginar. Basta orar para sentirmos a presença de Deus. Basta orar para sentirmos o cuidado de Deus. Ele já tem cuidado de nós. Ele não vai começar a cuidar. Não, ele já tem cuidado. Deus já tem cuidado da sua vida. Deus já tem preservado a sua vida. Deus já tem abençoado a sua vida. Acontece que quando nós não temos uma vida de oração, nós nem sempre sentimos com tanta clareza o quanto Deus está próximo de nós. Porque a oração é um diálogo entre nós e Deus. A oração é um momento de comunhão entre nós e Deus. E quando nós oramos, nós não oramos para informar Deus sobre o que precisamos ou sobre o que estamos passando, porque Ele já sabe. Quando nós oramos, nós estamos declarando a nossa fé, nós estamos confessando a nossa fé no Senhor. Quando nós oramos, nós estamos dizendo para nós mesmos que nós dependemos de Deus. Quando nós oramos, nós estamos dizendo para Deus que nós reconhecemos o poder de Deus, a soberania de Deus e que Ele pode fazer aquilo que nós precisamos. E quando nós oramos com fé, nós cremos em Deus, confiamos em Deus e descansamos no Senhor, certo de que Ele fará o melhor na nossa vida. O salmista, no Salmo 46, versículo de número 10, ele diz, o Senhor diz assim: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. Então o Senhor diz assim, olha, se aquietem e saibam que eu sou Deus. Muitas vezes as inquietações, as preocupações do nosso coração nos impedem até mesmo de orar. E é justamente aí que a nossa fé ela esfria. E a gente não consegue perceber o quanto Deus já está cuidando de nós. É por isso que às vezes algumas pessoas se desesperam. E algumas até desistem de buscar ao Senhor. Porque não percebem quão perto Ele já está. Então é importante orar. Orar é essencial. A oração precisa fazer parte da nossa vida. Mas a segunda coisa, a segunda lição que eu tiro para a nossa vida é que nós não podemos abrir mão da presença de Deus. Nós não podemos abrir mão da presença de Deus, porque a presença de Deus faz toda a diferença na nossa vida.
Em Êxodo capítulo 13, versículos 17 a 22, nós lemos assim. Êxodo capítulo 13, versículos 17 a 22. Quando o faraó deixou o povo sair, Deus não o conduziu pelo caminho da terra dos filisteus, embora fosse mais curto, pois disse, para que caso enfrente guerra, o povo não se arrependa e volte para o Egito. Deus fez o povo rodear pelo caminho do deserto, perto do Mar Vermelho. Os israelitas subiram armados da terra do Egito. Moisés levou consigo os ossos de José, porque esse havia feito os israelitas jurarem solenemente, certamente Deus vos visitará e levareis daqui os meus ossos. Assim partiram de Sucote e acamparam em Etã, à entrada do deserto. Veja, e o Senhor ia à frente deles, de dia numa coluna de nuvem para os guiar pelo caminho, e de noite numa coluna de fogo para os iluminar, para que caminhassem de dia e de noite. E a coluna de nuvem não se distanciava do povo de dia, nem a coluna de fogo de noite. Olha que coisa interessante. Deus, ele ia adiante do seu povo, ele ia na frente do seu povo, conduzindo o seu povo. E durante o dia, veja, eles estavam caminhando no deserto. E no deserto, durante o dia, o sol é escaldante. E à noite, o frio é terrível. Então, qual foi a provisão de Deus? Primeiro, estar presente, conduzindo o povo, indo à frente, conduzindo o povo. Segundo, colocando durante o dia uma coluna de nuvem para que pudesse amenizar o calor e o povo pudesse caminhar, mesmo no momento do sol causticante. A coluna de nuvem amenizava o calor e eles podiam caminhar durante o dia. Mas a ideia de Deus é que eles caminhassem de dia e de noite. Mas como é que eles iriam caminhar à noite diante daquele frio todo que fazia no deserto? Então ele colocou uma coluna de fogo, não apenas para que os guiasse, mas também para que os aquecesse. Então, durante o dia, uma coluna de nuvem. Durante a noite, uma coluna de fogo, representando a presença e a provisão e o cuidado de Deus sobre o seu povo. Então, nós não podemos abrir mão da presença de Deus. Em João capítulo 15, versículo 5, Jesus diz assim, sem mim, nada podeis fazer. Nós dependemos completamente de Deus. Nós precisamos da presença de Deus em nossa vida. Sozinhos, nós não conseguimos sair do lugar. Sozinhos, nós não conseguimos vencer nenhuma batalha, por menor que seja. Mas com Deus, nós nos tornamos fortes, nós nos tornamos vitoriosos. Como diz o apóstolo Paulo, que em Cristo Jesus nós somos mais que vencedores. E a ideia é que mesmo antes de entrar na batalha, nós já temos a certeza da vitória, porque é Cristo quem nos garante a vitória. E Jesus nos diz lá em Mateus 28, versículo de número 20, eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Então Jesus garante a sua presença conosco. Nós não podemos abrir mão da presença do Senhor. E a terceira e última lição, baseado exatamente nos versículos 15 e 16 do capítulo 14 de Êxodo. Então o Senhor disse a Moisés, por que clamas a mim? Ordena aos israelitas que marchem. E tu ergue e estende a mão com a vara sobre o mar e abre-o para que os israelitas passem pelo meio do mar em terra seca, a pés enxutos. Queridos, a terceira lição é, nós não podemos ficar apenas na oração. Nós precisamos agir. Veja, primeira lição, orar é essencial. Não abra mão de uma vida de oração. A oração precisa fazer parte da sua agenda. Segundo, não abra mão da presença de Deus, porque sem Deus nós não conseguimos sequer sair de onde estamos. E a terceira lição é que não basta orar, é preciso agir. Porque tem pessoas que ficam apenas na oração a vida inteira. Eu estou orando, estou aguardando o agir de Deus, estou aguardando a resposta de Deus, eu estou orando. Nada fazem. Salmo 27, versículo 4, o salmista diz, uma coisa peço ao Senhor e a buscarei. Eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida e aprender no seu santo templo. Veja, ele pedia
para que pudesse estar constantemente na presença do Senhor. Mas ele não apenas pedia, ele buscava. Ele não apenas pedia para ter conhecimento do Senhor, ele buscava esse conhecimento. Aí tem gente que diz assim, Senhor, me ensina a tua palavra, Senhor, me ajuda a conhecer a tua palavra, mas não lê nenhum versículo por dia. Como é que vai conhecer a palavra se não lê a palavra? Ah, Senhor, eu quero que o Senhor me faça conhecer a tua vontade. Como é que vai conhecer a vontade de Deus se não estuda a palavra de Deus? Então, não é apenas orar. Orar é essencial. Mas é orar e agir. Aí a pessoa diz assim, Senhor, eu estou precisando de um emprego. Ó Deus, abre uma porta de emprego para mim. Senhor, tem misericórdia, estou passando por dificuldade, eu estou passando por luta. Senhor, provê uma porta de emprego para mim. Mas a pessoa não sai para levar um currículo, não sai para ir numa empresa, para ir numa fábrica, para ir pedir um emprego a alguém, não, fica em casa esperando alguém chegar, olha, eu vim aqui te oferecer um emprego. Queridos, nós precisamos ser coerentes. A nossa ação precisa ser coerente com a nossa oração. Se eu estou orando para que Deus me dê conhecimento da palavra, eu preciso ler a palavra. Se eu estou orando para que Deus me abra uma porta de emprego, eu preciso buscar entregar um currículo, eu preciso ir na empresa, eu preciso procurar alguém e oferecer o meu serviço. Se eu estou orando para passar num concurso, para passar no vestibular, eu preciso estudar. Não é apenas orar para que Deus abra a porta e eu passe naquele concurso ou passe naquela prova. Eu preciso estudar. Então, oração é orar mais ação. Precisamos orar, mas nós precisamos também agir. De repente você está dizendo, Senhor, salva o meu marido, converte a minha esposa. Ó Deus, transforma o coração dos meus filhos. Mas você não está testemunhando. Você não está dando um bom testemunho, você não está compartilhando a palavra, você não está vivendo a palavra, você não está mostrando pelas suas ações a presença de Deus em sua vida. Ou você quer que os seus familiares se convertam e você tem orado por isso, mas você não fala de Deus para eles. E a melhor maneira de falar de Deus para os da nossa casa é vivendo comunhão com Deus de forma que a presença de Deus seja perceptível em nossas palavras e em nossas ações. Nossos filhos precisam ver a diferença em nós. Nosso cônjuge, nossos pais, nossos irmãos, nossa família, nosso colega de trabalho precisa ver que algo de diferente há em nós, e esse algo de diferente é a presença de Deus. É preciso agir com sabedoria, porque de repente você está dizendo, Senhor, transforma aquela pessoa, aquele meu colega de trabalho, mas você não está dando um bom testemunho. É preciso agir com sabedoria. É orar, mas é também agir, e agir com sabedoria. Portanto, queridos, o Senhor disse a Moisés o seguinte, olha, não tem o que fazer. Olha, diante de vocês está o mar. Atrás de vocês o exército do faraó. E vocês estão clamando a mim, vocês estão orando. Diga ao povo que marche. Olha, às vezes Deus vai falar para a gente fazer umas coisas que pela mente humana, pela nossa capacidade não dá para entender. Veja, dizer para o povo marchar em direção ao mar era um desafio de fé. Às vezes Deus quer ver até onde vai realmente a nossa fé. Assim como o Senhor fez com Abraão, quando ele pediu Isaac em sacrifício. E Abraão levou Isaac para ser sacrificado, porque ele cria na provisão de Deus. Ele cria no poder de Deus. Então, se nós dizemos crer em Deus, nós devemos orar, devemos buscar a presença de Deus e querer Deus na nossa vida. Mas nós não podemos ficar de braços cruzados esperando que as coisas aconteçam. Nós precisamos agir. Nós precisamos obedecer a Deus. Nós precisamos fazer aquilo que Deus espera que nós façamos. Portanto, querido, eu quero concluir a nossa reflexão nessa manhã dizendo o seguinte: marche. Siga adiante. Faça aquilo que Deus quer que você faça. Ore, busque a presença de Deus e faça aquilo que Deus quer que você faça. E você vai ver que mares se abrirão na sua frente. E você será capaz de passar a pés enxutos
rumo ao lugar que o Senhor tem preparado para você. Portanto, busque a Deus, confie em Deus e faça o que Deus quer que você faça. Que Deus nos abençoe e que Deus nos ajude a cada dia a fazer a vontade dEle, a cumprir a vontade dEle na nossa vida. Vamos orar? Vamos agradecer ao Senhor? Pai querido, muito obrigado por essa semana que se passou. Obrigado, Pai, pela nossa vida, pelos nossos familiares, pelos nossos entes queridos. Obrigado, Deus, pela oportunidade que o Senhor tem nos dado de compartilhar diariamente a Tua palavra através desse meio de comunicação. Obrigado por cada pessoa que foi alcançada essa semana, por cada vida, por cada família. Louvado e exaltado seja o Teu nome por vidas que têm sido tocadas e vidas que têm sido transformadas pelo poder da Tua palavra. Ó Deus, que a Tua palavra que tem sido compartilhada aqui possa encontrar morada no coração de cada pessoa que tenha ouvido essa palavra e possa germinar e dar frutos para a glória do Senhor. Pai querido, concede-nos um final de semana abençoado, dirige-nos, ó Deus, em todas as coisas, para que em tudo o Teu nome seja glorificado através das nossas vidas. Pedimos a Ti, Pai, a restauração sobre a saúde daqueles que estão enfermos, a transformação daqueles que estão com o coração distantes do Senhor, ó Deus, e que haja restauração de casamentos, de famílias, de vidas preciosas para o Senhor. Que haja salvação para a glória do Teu nome. Nós oramos ao Senhor, crendo no Teu poder e dispostos a fazer a Tua vontade, em nome de Jesus. Amém, queridos, amém. Que Deus nos abençoe, que Deus nos conceda uma ótima sexta-feira, que Deus nos conceda um ótimo final de semana. Se Deus nos permitir, segunda-feira, 6h30 da manhã, teremos mais um Reflexão e Vida, trazendo uma mensagem de fé e esperança para o seu coração. Mas não esquece de compartilhar. Compartilha esse link com o maior número de pessoas que você puder, para que outras pessoas também recebam e sejam abençoadas pela palavra de Deus. Deus abençoe, um forte abraço, um excelente dia e um excelente final de semana para você e para sua família, em nome de Jesus.